Olá pessoal, tudo jóia? Que bom estar aqui de volta com vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Saudade de vocês. Estou falando agora para o 8º semestre de Ciências Contábeis e com aquela sensação assim que está ficando menor ainda o tempo que a gente vai ter esse contato aí mais próximo. Vocês já estão terminando o curso. É aquela mistura de sensações, né? Ao mesmo tempo que a gente fica feliz, porque é uma conquista de cada um de vocês, a gente já começa a ficar assim, né, com aquele sentimento, nossa, o pessoal tá indo embora, né? Mais uma turma indo embora, mas enfim, faz parte. Isso não significa que a gente precisa cortar relações, né? Estamos sempre aí, vocês têm meu contato, mas a gente já começa a ter aquele sentimento, o pessoal já tá indo embora, mais uma turma que vai nos deixar e vai seguir o seu rumo, mas isso deixa a gente bastante feliz. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns artigos. Eu trouxe aqui para vocês 2 artigos para a gente fazer uma breve análise, porque agora eu acredito aí que a maioria dos grupos estão finalizando a parte da análise dos dados. E vai ter um trabalho bastante grande agora para a gente fazer uma revisão completa da literatura, língua portuguesa, se tem alguns erros, rever as citações, confirmar as citações para ver se está tudo direitinho, conforme a BNT. E também a gente precisa ajustar novamente a introdução. Como assim, professor, ajustar novamente a introdução? Precisa. A introdução, eu costumo falar, introdução, resumo, às vezes até mesmo o título, são as últimas coisas que a gente vai mexer. Porque a gente precisa do trabalho completo para a gente conseguir saber de fato o que vai ser colocado ali na introdução, se o trabalho ele está de acordo com o título que foi colocado e se é necessário a gente mudar o título ou não, fazer algum ajuste. O resumo também é uma parte que precisa do trabalho completo para a gente conseguir fazer o resumo do trabalho. Então são algumas coisas que precisam esperar, ver como que o trabalho vai ficar, né? A gente analisar e ver qual vai ser o fechamento do trabalho para a gente conseguir fechar essas coisas. Título, resumo, introdução, enfim. Então eu trouxe aqui hoje para vocês 2 artigos para a gente analisar brevemente. E não se preocupem também se não dá tempo de fazer a leitura, se a letra está muito pequena, enfim, porque esse artigo vai para o e-mail de vocês, tá bom? Então, o primeiro artigo que nós vamos ver, deixa só eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu sumir aqui um pouquinho, pronto, depois eu volto. Esse artigo que nós vamos ver, o título dele é A Administração dos Desafios da Contemporaneidade, a percepção dos acadêmicos do curso de administração quanto ao desenvolvimento de sua empregabilidade. Bom, é um artigo que já foi publicado. Vamos só dar uma olhada aqui. O resumo nós vamos falar depois. Vamos ver aqui. Bom, na introdução. Aqui na introdução, o grupo começou a fazer a problematização. Então, falando aqui sobre rápidas mudanças decorrentes do avanço tecnológico, processo de globalização. Enfim, isso traz aqui transformações no mercado de trabalho e tornando cada vez mais estável, exigente e complexa, e enfim. E aí depois eles continuam problematizando aqui a situação da sobrevivência do profissional no mercado competitivo, né, e falando aqui dessas questões problemáticas, né, e traz esse cenário problemático para falar sobre essa empregabilidade e as mudanças no mercado de trabalho. Empresas que passam a exigir cada vez mais profissionais com boa formação e que apresentem qualificações, enfim. Eu não vou fazer a leitura inteira, mas é só para a gente perceber que a introdução começa com toda essa problemática. Mas, olha só,
o que está escrito aqui? Introdução. Não está escrito problemática. Está escrito introdução, ponto. Então, aqui na introdução nós vamos colocar os aspectos que nós já temos, e os grupos já fizeram aqui sobre a problemática, mas não precisa escrever aqui problemática. A introdução é uma breve representação do que foi o trabalho de vocês, tá bom? E aí, com toda essa problemática, esse cenário problemático aqui, sobre as dificuldades e as mudanças que tiveram aqui no mercado de trabalho, o grupo trouxe esse cenário problemático e depois coloca a pergunta norteadora. Então, a pergunta norteadora, ela continua no artigo, lá na introdução, e obrigatoriamente ela precisa aparecer. Bom, e aí vem, né, o objetivo do trabalho, depois os objetivos específicos, enfim, tudo muito bem resumido. Essa introdução vai gastar aí uma página e meia talvez, vai ser muito curta a introdução, tá? E depois o grupo aqui, né, os pesquisadores colocaram um pouquinho de como foi a pesquisa que eles fizeram, né, alguns processos metodológicos, e aí vieram depois já para o referencial teórico, tá? Deixa eu voltar aqui para a telinha. Bom, então, o que acontece? Nós temos que observar essas questões aqui, ó, que eu apontei para vocês na introdução, que vai ser importante para vocês, tá? Para fazer o artigo. Bom, aí depois vem o trabalho aqui do referencial teórico, muito bem citado, fazendo as referências dos autores, sempre com autores, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui a minha imagem aqui. Bom, então, sempre com autores, ó, sempre com autores, usando aqui, ó, a BNT, por exemplo, uma citação com APOD. Quem quiser depois ver uma aula sobre as citações, aqui no nosso canal tem uma aula sobre citações, está aqui no link, tem o link aqui na descrição desse vídeo, então tem um link para quem quiser assistir essa aula, tá? Tem uma aula aqui gravada e está no nosso canal sobre citações. Bom, então quem quiser rever, seja bem-vindo, fique à vontade. Bom, então depois que a gente faz todo o referencial teórico, que é muito importante para a gente conseguir fazer análise dos dados, aí vem a metodologia. Então todos os grupos precisam colocar como que foi feita a pesquisa. Então no caso aqui, ó, eles usaram o GIL para falar sobre o que é pesquisa bibliográfica. Então não basta eu falar que esse trabalho teve aí como fundamento uma pesquisa bibliográfica que ajudou, que foi importante. É necessário colocar um autor. A pesquisa bibliográfica, é necessário colocar a definição com algum autor. Então aqui esse trabalho, eles colocaram aqui o que é pesquisa bibliográfica, utilizando um dos livros de Antônio Carlos Gil, tá bom? Deixa eu diminuir aqui a minha imagem aqui. Olha só como eles fizeram, ó, estava na frente. Vou falar de novo. Então, segundo Gil, a pesquisa bibliográfica então isso que é necessário a gente fazer, tá? Citar o autor para trazer as definições. Muitos grupos estão fazendo uma pesquisa qualitativa. Ótimo, isso é muito importante, é bem bacana, mas traz lá um autor para falar o que significa uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa. Precisa trazer esse autor para definir aqui na metodologia. E aí na metodologia, então vocês vão colocar que o trabalho foi qualitativo ou foi quantitativo, que teve uma revisão da bibliografia, falar sobre os instrumentos de pesquisa que vocês utilizaram, se foi entrevista, se foi questionário com questões abertas, e tudo isso precisa trazer um autor. Utilizamos aqui como método para levantamento de dados, uma entrevista.
no qual, segundo o autor fulano de tal, abre parênteses, último sobrenome, vírgula, data de publicação, fecha parênteses. Entrevista consiste em um método de pesquisa que visa levantar as informações, e aí continua com a paráfrase, tá bom? Bom, depois que a gente define muito bem aqui a bibliografia, aí nós vamos fazer a análise dos dados. Aqui o grupo preferiu colocar apresentação e análise de dados. Muito bom. Então aqui nós vamos começar a fazer a descrição das pessoas que contribuíram com a nossa pesquisa. Então coloca lá o total de pessoas que participaram da pesquisa, né? Coloca lá o grau de escolaridade, coloca profissão, formação, experiência. E dependendo aí da quantidade, usa em porcentagens, fica bem legal, tá bom? Usa as porcentagens para detalhar. E também, dependendo aí, isso varia de grupo para grupo, lógico. Dependendo, também usa os gráficos para sintetizar as informações que vocês levantaram. Esse grupo preferiu usar o gráfico de setores, mais conhecido como gráfico de pizza. Mas por que eles fizeram isso? Porque, pela norma, o gráfico de pizza é aquele que vai representar proporções, ou seja, porcentagens. Se é porcentagem, precisa apresentar com o gráfico de setores, tá bom? O gráfico de pizza, mais conhecido. Então aqui o grupo fez uma descrição do perfil das pessoas, enfim, e depois trouxe aqui a análise dos dados para a gente verificar. Então, ó, tem aqui a análise dos dados. Na verdade, esse gráfico aqui, esses gráficos nós já vimos na aula passada. Estou só passando aqui rapidamente para falar como que precisa ser o trabalho de vocês, tá? Sempre com o autor, para ajudar nessa análise. Então, só para revisar aqui, o gráfico traz uma informação, ótimo, bacana. O grupo faz uma descrição, faz uma análise aqui. Só que o grupo não pode ficar sozinho nessa, precisa trazer a teoria para ajudar a fundamentar essa análise. Essa teoria, por exemplo, aqui eles usaram Carvalho 2011, aqui em cima eles usaram o Volpato 2012. Eles não podem surgir do nada. Esses autores, eles precisam constar lá no referencial teórico. Agora é que a gente vai usar eles para ajudar a gente a fazer a análise. Por isso que eu falei, todas as perguntas precisam de referencial teórico para a gente conseguir fazer a análise dos dados depois, tá bom? Então, deixa eu passar rapidamente aqui. Tá, esse artigo aqui nós já vimos na semana passada. E aqui vem todas as informações, muito bem analisado, e as considerações finais que nós vamos falar depois em outro momento, tá bom? Deixa eu mostrar aqui um outro gráfico para vocês. Esse gráfico aqui, desculpa, esse artigo também é bem interessante. Ele foi publicado já num simpósio, um estudo sobre o clima organizacional em escritórios contábeis do estado do Rio de Janeiro, análise das variáveis do clima. Então, da mesma forma, eles começaram com a introdução e depois fizeram análise de dados lá atrás. Então, aqui eles colocaram, deixa eu parar aqui, aqui eles colocaram a coleta de dados. Então eles mostraram como que os dados foram levantados, a metodologia utilizada, no caso aqui eles usaram a escala de Likert, aquela escala que tem os 5 pontos, que vai de 1 a 5. Alguns grupos estão fazendo esse tipo de análise, então até interessante depois olhar esse artigo com mais cuidado, que vai chegar no e-mail de vocês, que já chegou no e-mail de vocês, tá bom? Para fazer uma análise de como eles fizeram, para a gente ter um modelo, né, e uma inspiração para a gente fazer uma análise de dados via escala de Likert. Tá, então eles fizeram aqui várias tabelas para categorizar as perguntas.
colocaram, né, quantas respostas foram obtidas, o período de levantamento de dados, enfim, e aí colocaram depois as porcentagens do perfil do funcionário. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, isso. Aqui, perfil do funcionário, então o perfil das pessoas que responderam à pesquisa. Então eles levantaram aqui um pouco do perfil, colocaram uma tabela para falar da faixa etária, aqui colocando mais dados das pessoas que fizeram parte da pesquisa. Pessoal, isso é importante para todos os grupos, não só os grupos que estão fazendo pela escala de Likert, mas todos os grupos que levantaram as informações e o perfil dos respondentes, né, das pessoas que ajudaram com a pesquisa, preciso colocar aqui essas informações. É claro que o nome da pessoa ou o nome da empresa, isso nós não vamos divulgar, mas o perfil dessas pessoas, sim, nós vamos colocar no nosso trabalho, até mesmo porque a gente precisa colocar a relevância dessas pessoas para a ciência, o quanto que elas sabem, que moral que ela tem para responder um questionário e por que nós estamos utilizando os dados desses profissionais na nossa pesquisa. Então é importante, sim, a gente colocar essas informações que nós levantamos do perfil das pessoas, tá? Bom, aqui ó, eles já partiram para análise dos dados, então eles têm aqui os aspectos organizacionais, e aí tem toda a pergunta, e aí vem as respostas em porcentagem, e aí vem as análises sempre com os autores, tá? Eles também fizeram um gráfico para ajudar aqui na compreensão, tá bom? E aí vem mais gráficos, sempre com os 5 pontos aqui da escala de Likert. E aí mais informações, aí vai as considerações finais que nós vamos falar em um outro momento, tá? Bom, gente, então é o seguinte, então nessa semana eu vou pedir para vocês alinharem com o orientador de vocês quanto essa parte de análise dos dados com fundamentação teórica, já esquematizar a introdução para ficar pronta, porque na próxima semana, na semana que vem, eu vou voltar aqui com uma outra aula para falar de resumo, falar de considerações finais, falar de palavras-chave e outras coisas, tá? Só para dar uma devolutiva para vocês agora, eu ainda não tenho uma resposta definitiva quanto às nossas bancas. Eu vejo que infelizmente não vai ser possível fazer essas bancas, só que não estou dando certeza ainda. Nós já tivemos uma reunião virtual essa semana e esse assunto foi abordado e existem outras questões também para a gente definir, que são a entrega das horas complementares, relatório de estágios, depósitos de artigos, de trabalho de conclusão de curso, de todos os cursos que estão com alunos concluintes agora, e como que a gente vai fazer. Você vai ter uma caixa lá no portão, um representante do grupo vai lá, deixa uma caixa lá, o trabalho dentro de uma caixa, assina uma lista, depois sai imediatamente. Nós ainda estamos vendo isso. Se o acesso vai ser permitido para um comandante do grupo, para chegar lá no pátio, depositar o trabalho, assina e sai por uma outra porta, né, para evitar aglomeração de pessoas. Então nós estamos fechando isso e aí eu espero que na próxima semana já temos uma resposta mais definitiva para essas questões, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá então, contato sempre com o orientador, tá bom? Eu vou ficando por aqui e sempre à disposição, estou tentando responder os e-mails de vocês no máximo em 24 horas, tá bom? Assim que chega, eu já tento responder, no máximo 24 horas estou aí tentando responder o e-mail de vocês, tá bom? Gente, abraços, beijos, fiquem com Deus, se cuidem e espero, ainda tenho esperança de revê-los ainda esse semestre, tá bom?
Então, beijos, abraços, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.